A maior flor do mundo. Havia um senhor chamado José Saramago que criou esta história, mas não sabia como escrevê-la, então vou escrever por ele. Este é um menino loirinho chamado Luís, que tinha 8 anos e gostava muito da natureza. Até que um dia foi passear com o pai ao campo em Azinhada, no carro rosa, e encontrou um besouro alegre a empurrar lama alegremente. Depois o menino pôs numa caixa que tinha vários buraquinhos. Tentou colocar o besouro lá dentro e conseguiu. Quando voltaram para o carro, o Diniz abriu a caixa e o besouro fingiu-se de morto para ver se o menino deixava em paz, mas não resultou. Então o Diniz levou-o junto com ele para a sua casa. Quando lá chegaram, o menino foi ver se o besouro estava bem. Ele aproveitou, voou para fora da caixa e disse o seguinte: Eu tenho família! E ao dizer isso, voou para uma floresta. O Diniz resolveu ir atrás dele. Correu e correu atrás do besouro, mas no final acabou por encontrar uma flor murcha. E como o menino teve pena, andou pela floresta à procura de água para regar a flor. A floresta era enorme, mas tinha árvores pequenas, então foi mais fácil de encontrar água. O menino ia e voltava para regar a planta e cada vez que ele a regava, a flor ficava maior, até que chegou uma altura em que a flor já estava satisfeita e o menino já estava cansado. Antes de o menino adormecer, a flor disse: Obrigado por me ajudares. Passados 5 minutos, já o menino tinha adormecido. A flor, como forma de agradecimento, deixou cair uma pétala sobre o corpo de Diniz para o aconchegar. Depois de algum tempo, os seus pais tinham notado que o menino tinha desaparecido. O primeiro lugar onde foram procurar foi na floresta, e a primeira coisa que viram foi uma flor gigante. Os pais conseguiram ver o menino ali deitado no chão, ao pé da flor. Foram logo a correr buscar o Diniz. Quando o menino acordou, foi abraçar os seus pais e no final ficou tudo bem. Esta era a história que José Saramago queria contar, e acho que com esta história podemos aprender uma lição. Se ajudarmos os outros, eles podem retribuir. Era uma vez, numa aldeia chamada Azinhaga do Ribatejo, um grande escritor chamado José de Sousa Saramago. Ele estava a observar animais para aprender sobre as suas vidas, até que um carro por ali passou. Quando o carro estacionou, saiu um homem e uma criança loirinha chamada Leonardo. O seu pai, Diogo, queria uma planta para decorar o seu quintal. Então foi arrancar uma pequenina árvore que protegia uma flor. Enquanto o Diogo colhia a pequena árvore, o Leonardo observava um escaravelho que estava a fazer uma bola de lama. O Leonardo decidiu levá-lo para casa por achar o escaravelho muito engraçado. Quando voltaram para casa, o Leonardo queria mostrar o seu escaravelho aos seus pais, só que eles estavam ocupados e não puderam ver. Quando o Leonardo abriu a caixa onde estava o escaravelho, ele fugiu. O menino seguiu até à floresta onde ele estava. Andou muito até que encontrou uma pequena flor murcha. Então decidiu ajudá-la, regando-a. Andou muito para ir buscar água ao rio. Nas suas mãos, levou a água até à flor, fez várias viagens e a flor, a cada gota de água, crescia mais e mais, até que ficou gigante. O Leonardo ficou cansado e adormeceu. A flor ganhou vida e tapou com uma das suas pétalas. Toda a aldeia passou a conseguir ver a flor. A maior flor do mundo. Era uma vez um campo onde estava José Saramago. Enquanto José Saramago andava, apareceu o senhor e o seu filho, que estavam dentro de um carro cor-de-rosa. Eles saíram do carro e subiram uma colina, onde havia uma pequena árvore. O senhor escavou e arrancou essa árvore, e José Saramago ficou triste. Depois, o menino voltou ao campo e entrou num sítio com muitas árvores, onde havia uma flor que estava murcha. Então ele foi ao rio, encheu as mãos de água e levou para a flor. Fez isso várias vezes e a flor foi crescendo, mas ele ficou com sono. Deitou-se no chão e a flor deixou cair uma pétala para o tapar. Quando os pais perceberam que ele não estava no jardim, ficaram muito preocupados, olharam para a frente e souberam onde o menino estava, porque a flor que ele tinha regado estava tão grande que se via na aldeia toda. Então os seus pais foram ter com a flor e viram o menino deitado no chão tapado com a pétala da flor. Ele acordou e foi com os seus pais para casa. Os aldeões gostaram tanto dessa flor que lhe deram um nome, a maior flor do mundo. A maior flor do mundo. Era uma vez um menino chamado Bernardo que andava no carro rosa junto com o pai dele.
pai veio buscar uma planta para pôr em casa e o Bernardo só veio para acompanhar. Depois de terem chegado ao campo, o Bernardo saiu do carro e reparou no escaravelho e aproveitou que tinha uma caixa e prendeu dentro porque queria mostrar à mãe. Quando chegaram em casa, o Bernardo tentou mostrar aos pais o escaravelho, só que eles não prestaram atenção. Ele queria ver se o escaravelho ainda estava vivo, mas quando abriu a caixa, ele saiu a voar para a floresta. O Bernardo tentou seguir o escaravelho para o apanhar. Viu que ele parou e se escondeu atrás de uma árvore. Aproximou-se do escaravelho muito devagar, só que ele começou a voar para a floresta. O Bernardo também entrou na floresta e achou-a tão bonita que se distraiu. Foi andando até encontrar uma borboleta e seguiu-a até uma flor murcha. Ele pensou que podia ajudar, então lembrou-se que tinha passado por um rio que era muito grande. Foi buscar água e voltou várias vezes, até que a flor cresceu imenso. Então Bernardo adormeceu de cansaço. A flor, muito agradecida, deitou uma pétala em cima dele. Os pais, preocupados, foram atrás de Bernardo e pensaram que ele podia estar na floresta. Quando o encontraram, já o povo da cidade conseguia ver a flor de tão alto que estava e ali ficou por muitos anos. Era uma vez um senhor que viu um escaravelho e depois veio outro senhor de carro que queria apanhar terra. O Pedro foi até ao escaravelho e levou-o para casa. Depois mostrou-o à mãe, mas a mãe não viu e ignorou. Então Pedro abriu a caixa e o escaravelho voou. O menino foi atrás dele, mas não conseguiu apanhá-lo, porque ele fugiu para a floresta. Seguiu, viu muitas árvores e depois foi andando. Andando e encontrou um lugar cheio de flores e viu uma borboleta numa flor. Viu também uma flor murcha e lembrou-se da fonte que tinha água. Foi buscar água, voltou para perto da flor e deitou-lhe água. E depois a flor foi crescendo aos poucos. O Pedro ficou cansado e adormeceu. A flor viu o Pedro a dormir e retribuiu o seu gesto cobrindo-o com uma pétala. Um menino chamado Miguel vinha num carro rosa com o pai apanhar uma planta para pôr no quintal. Uns minutos depois o Miguel encontrou um escaravelho e levou numa caixa para casa, mas assim que abriu a caixa, o inseto saiu a voar e o Miguel foi atrás dele. Foi dar a uma floresta onde estava uma pequena flor murcha. O Miguel decidiu ajudar aquela flor indo buscar água com a mão ao rio. Cada vez que lhe dava mais água, a planta aumentava, e até que aquela planta ficou tão grande que já não se viam as pétalas. Depois em casa, quando a mãe do Miguel foi ter com ele, reparou que o Miguel não estava lá. A caixa tinha o escaravelho, estava aberta e caída no chão. Encontraram o banco de jardim virado para a floresta e dali viram a maior flor do mundo. E quando se aproximaram, conseguiram ver o menino que acordou e foi ter com os pais. Tinha adormecido ao pé da maior flor do mundo. Era uma vez um rapaz chamado Tiago. Um dia o Tiago e o seu pai foram ao campo no carro rosa. O Tiago foi tirar uma pequena árvore para pôr no jardim. Então um besouro apareceu e o Tiago pegou nele e pôs numa caixa. Depois foram para casa. Foi aí que o Tiago abriu a caixa e o besouro fugiu para a floresta. O Tiago foi atrás dele e viu uma flor murcha. Então pegou água no rio e levou para a flor, que ficou gigante. Os pais que viram que o Tiago não estava lá, foram atrás dele, então viram a flor e a mãe foi dar um abraço ao Tiago e os dois ficaram felizes para... A maior flor do mundo. Um dia, José Saramago estava no campo a ver um besouro. Depois um carro rosa apareceu e lá dentro estava um menino chamado Francisco. O pai foi tirar uma planta e o Francisco foi ver o besouro, que estava a comer. O menino pegou no besouro e meteu-o numa caixa. O pai entrou no carro com o menino e foram para casa. Francisco estava a chamar a mãe para dizer que tinha uma coisa na caixa, mas a mãe não lhe ligou, nem o pai. Então Francisco abriu a caixa e o besouro fugiu para um lugar em construção. E o Francisco foi atrás dele. Ele se distraiu com uma borboleta amarela e levou-o até uma flor murcha. O Francisco viu e ajudou-a. Trouxe a água nas mãos em concha. Fez muitas e muitas viagens até que a flor ficou maior e maior. O menino adormeceu e a flor quis lhe agradecer, então deu-lhe uma pétala para não sentir frio. Alguns minutos depois, os pais foram ver onde estava o menino.
E depois de procurarem muito, viram que ele estava embaixo de uma pétala da flor, adormecido. Uma vez um escritor chamado José de Sousa Saramago e havia um menino chamado Pedro que vivia com os pais na zianga do rio Batejo. Um dia o Pedro colocou um escaravelho dentro de uma caixa para mostrar à mãe, mas entretanto o escaravelho fugiu e o menino foi atrás dele. Reparou que lá no cimo da montanha havia uma flor murcha e o menino foi lá ver o que se passava com a flor. Então decidiu ir até ao rio buscar água para a regar. À medida que o Pedro ia colocando água na flor, ela ia crescendo. Ficou cansado de ir muitas vezes ao rio, então como estava tão cansado, adormeceu e a flor deixou cair uma pétala para o cobrir. A maior flor do mundo. Um dia José Saramago estava a andar pelo campo, quando viu um carro cor-de-rosa. Lá dentro estava Bill e o Afonso. O Bill era o pai do Afonso e foi apanhar uma planta para o seu jardim. Quando o Bill apanhava a planta, o Afonso viu um escaravelho. Apanhou-o, meteu numa caixa, depois o Bill voltou para o carro, chamou o Afonso. Quando voltaram para casa, quis mostrar o que tinha apanhado e ao abrir a caixa o escaravelho voou para longe. Como os seus pais não estavam a olhar, decidiu segui-lo. Encontrou num local de escavação a fazer sua bola de terra. E quando o escaravelho a percebeu, fugiu novamente. Só que agora para o bosque. Depois de algum tempo, os seus pais deram conta que o seu filho tinha desaparecido e foram à procura dele, até que o encontraram. Tentaram encontrá-lo. Afonso viu uma flor murcha e triste. Ele ficou com pena e decidiu ajudar, mas não sabia como. Então lembrou-se que antes da entrada do bosque havia um lago e já que o caminho não era assim tão longo, foi até lá. Pouco a pouco conseguiu regar a planta e ela cresceu imenso. Até ele, tão cansado, adormeceu e a flor agradecida deixou cair uma pétala para o cobrir. Depois de algum tempo, os seus pais deram conta que o seu filho tinha desaparecido e foram à procura dele, até que o encontraram. José Saramago, ainda pensativo, pensava assim: quem me dera saber escrever histórias para crianças. Admiro quem saiba fazê-lo. José Saramago, ainda pensativo,